Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. E antes de entrarmos propriamente no assunto, apresentarmos aqui o nosso convidado, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal, acompanhar a nossa playlist aqui no canal da Convenção, a playlist chamada Debatistas, onde já tem aí algumas entrevistas, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Debatistas, ele ocorre tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, né? Eu falei aqui no YouTube, mas de repente você já está me ouvindo pelo Spotify. Então, onde você estiver, em ambas as plataformas aí, nós temos feito essas transmissões e muitas pessoas têm deixado seus comentários, especificamente aqui no YouTube, tem sido uma bênção. Eu quero fazer rapidamente uma merchan da Lerban, porque a Lerban ela é a livraria, né, da nossa convenção, é Editora Renovação Batista, Livraria Editora Renovação Batista Nacional. E tem 3 super lançamentos, a gente vai deixar aqui na descrição o link, tá bom? Um deles é Afirmadas e Chamadas, isso, da Anne Berquist, acho que é assim a pronúncia. Ela sempre fala, não pode me chamar de Ana, tá tudo certo. Tá aqui na descrição o livro dela, tenho certeza que nossas irmãs aí serão muito abençoadas. Temos também mais um lançamento, que é a revista de número 7 da série As Escrituras, né? Número 7 ali do Novo Testamento, Escrito dos Apóstolos. Ela foi produzida, essa revista, pela Lerban, quem escreveu foi o pastor José Carlos. E temos também um livro do nosso pastor Guilherme Souza, lá de Ipatinga, o livro Discipule, um chamado para a multiplicação. Então, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Enquanto eu estou falando, está aparecendo aqui a capa dos livros aqui na edição. Então, você pode verificar, comprar e ser abençoado. Tem também 2 últimos lançamentos recentes. Um deles é o meu livro, Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Você que é músico, faz parte do Ministério de Louvor, vai ser muito abençoado. E temos também uma nova roupagem aí nas nossas revistas Passo a Passo, né? Então, todos esses links estão aqui na descrição, você vai ser muito abençoado. Sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado, pastor Leônidas Gelli, nome chique, né? Nome bonito, eu tenho certeza que você vai rir. Se você não rir nesse programa de hoje, o pastor Leônidas vai ter deixado muito a desejar. Vamos falar sobre um assunto muito bom, vocação e espiritualidade. E o pastor Leônidas vai trazer com certeza aqui conselhos que vão te ajudar. De repente é o seu dilema, né? Qual é a minha vocação? Como eu posso servir o reino de Deus? O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos falar muita coisa aqui hoje. E sem mais delongas, pastor Leônidas, se apresente. As pessoas estão ansiosas para ouvir a sua voz. Olá, Natan, graça e paz. Olá, irmãos, graça e paz para todos. Uma alegria estar aqui com vocês participando desse podcast e preparando para discutir um tema bastante importante, né? Especialmente para o ministério pastoral, mas eu acredito de alguma forma para todo o ministério da igreja. Bom, como ele disse, eu sou o pastor Leônidas Gelli e sou pastor da Igreja Batista Nacional de Planaltina. Com a graça de Deus, já estou à frente da igreja há 22 anos, tenho quase 23 anos de ministério e sou casado com a pastora Glízia e tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, Priscila, o meu filho do meio, Gamaliel, que eu sempre digo, né? Paulo foi educado aos pés do Gamaliel, mas quem educa o Gamaliel sou eu. E a Mariana, né? A minha filha caçulinha. Então são os meus filhos. E nós estamos ali à frente da igreja esse tempo, né? Eu tenho formação em teologia, em filosofia e temos servido a convenção de muitas formas, né? Temos servido a igreja de muitas maneiras, assim, eu louvo a Deus por isso. Amém. Uma delas é o STEB, né? Sim. O STEB aqui de Brasília. Sim. Como é que funciona aí Estamos ainda no início do ano, as turmas já estão... Não sei em que momento você está assistindo o programa, né? Mas agora, em fevereiro... Exatamente, em fevereiro de 2022, Sim. Nós iniciaremos com a Semana Teológica livre para todas as pessoas que quiserem participar. Podemos passar o link aí depois. E vou deixar... 21, 22 e 23 é a nossa Semana Teológica. Certo. E depois do período do feriado, aí a gente começa as aulas mesmo para valer. Eu estou atualmente como diretor, também sou professor do STEB há bastante tempo, sou professor do STEB há 22 anos também. Sim. Logo que eu assumi a igreja de Planaltina, eu vim aqui ao plano piloto, né, a Brasília, para resolver alguma coisa de um seminarista. Sim. E fui convidado para ser professor. Eu tinha sido um aluno, sido aluno aqui, me formei aqui
E aí vim resolver uma situação que estava pendente de um dos nossos alunos, que hoje é um pastor da nossa ordem, uma pessoa muito querida. E nisso o diretor me chamou para voltar para o seminário, agora como professor. E aí eu leciono desde 2000 que eu leciono, e agora estou nesse momento como diretor. Coisa boa. E então, as aulas, de repente tem pessoas nos acompanhando aí do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Sim. Temos turmas que funcionam pelo Zoom, não é isso também? Isso, temos aulas presenciais e temos aulas online. Só que as nossas aulas online, elas também são aulas presenciais. A gente transmite pela plataforma Zoom para que o aluno tenha um melhor relacionamento com o professor. Faça as perguntas ali e receba a resposta na hora, né? Exatamente. E aí as aulas são todas as terças-feiras e quartas-feiras. Terças e quartas. Terças e quartas. Pronto. Então, de qualquer lugar do mundo, é convidado a ser nosso aluno. Se fala português, dá para participar. Se fala inglês também, a gente arranha o verbo top. O verbo top. É o verbo top. É o to be, tá? Então vamos lá. É o to be que fala? Achei que era top. Vai que tem alguém que não entende a piada aí. Vai que alguém não entende. Bom, então vamos lá, né? Assunto, vocação e espiritualidade. A primeira pergunta que temos aqui, pastor Leônidas, é como poderíamos definir vocação? Então, assim, hoje a gente quer conceituar todas as coisas muito precisamente, né? E claro que cada teólogo usa uma nomenclatura própria, precisa explicar isso, como se faz muitas vezes na filosofia, né? Na filosofia os filósofos criam novos termos, dão sentido aos termos corriqueiros, dão novos sentidos a eles, tentando trazer clareza ao pensamento dele. De um modo geral, se faz a mesma coisa com a teologia. Certo. Às vezes os teólogos vão construindo uma teologia e nessa construção da teologia eles vão dando conceitos, né, aos termos de maneira que se encaixe ao pensamento dele, aquela construção teológica. Mas vocação é muito simples. Vocação tem a ver com esse chamado, né, com o chamado de Deus. No caso de uma vocação religiosa, ela tem a ver com o chamado de Deus. A origem da palavra do latim tem a ver com o chamado. Certo. E eu penso que a vocação, então, é essa disposição, né, de construir um caminho, de construir uma espiritualidade, especialmente no campo religioso, que a gente usa essa expressão. Mas hoje a gente já vê, por exemplo, a expressão vocação aparecendo para questões profissionais, para questões pessoais. Então hoje a gente vê o termo aparecendo de uma maneira mais ampla. Mas originalmente vocação está relacionada com essa ideia do chamado mesmo, dessa predisposição que nós temos para ouvir a voz de Deus. Eu acredito que no nosso bate-papo hoje aqui a gente vai conseguir ampliar um pouco então isso aí, né? Até porque uma das coisas que eu tenho desenvolvido na minha vida pessoal é um canal chamado Visão no Reino, no YouTube, um canal chamado Visão no Reino. Tá aí a deixa, quem sabe, né? Você passa lá e veja alguma coisa. Mas a ideia é essa. Começou quando eu estava pastoreando em Macapá. Sim. E essa ideia de visão no reino seria o que significa, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tal. Inclusive é a próxima pergunta aqui. Mas assim, muitas vezes a gente confunde. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a pessoa fala assim, pastor, eu tenho que... eu sei que eu tenho que tirar um tempinho para Deus e tudo. E às vezes é uma falta de compreensão da sua vocação, do que é servir a Deus, do que é servir ao reino. E a questão do tempo que nós destinamos a isso também muitas vezes gera algumas confusões. Então a ideia do Visão no Reino era para tentar trabalhar isso. E eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre o assunto, porque aí até já vem essa segunda pergunta. Antes da gente entrar propriamente naquela que eu apresentei, eu vou para a igreja todos os domingos. Isso já não é buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar? De alguma forma eu estou desenvolvendo minha vocação ou não? Indo para a igreja todo domingo. Como é que funciona isso? Eu já estou buscando a Deus só ir para a igreja? Pois é, vamos pensar assim. Na espiritualidade de Jesus, nós não tínhamos igreja. Sim. Não é? Quando você lê a espiritualidade de Jesus a partir dos 4 evangelhos, não tinha essa espiritualidade eclesiástica, essa espiritualidade organizada, institucional, né? Verdade. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade mais livre, era uma espiritualidade mais
da construção de um caminho mesmo, né? De um sentido, um novo sentido para a vida dos apóstolos e para a comunidade da época. Então, quando a gente reduz o reino de Deus a ir à igreja, quer seja no domingo, ou se você for um pouquinho mais ativista, indo no meio de semana também, eu diria para você que isso não necessariamente é o reino de Deus. Né? É óbvio que na espiritualidade neotestamentária, a partir dos escritos dos apóstolos, e especialmente do apóstolo Paulo, você vê uma nova espiritualidade, não mais aquela espiritualidade assim, levemente modificada, é aquela espiritualidade de Jesus, mas agora ganhando uma nova roupagem, vamos chamar assim, de eclesiástica, surgindo as primeiras comunidades, organização das primeiras igrejas, organização das primeiras comunidades, o surgimento dos líderes, agora com novos títulos, né, os bispos, os presbíteros, os diáconos, que não são expressões necessariamente de Jesus, mas da igreja. Então nós ficamos muito com essa espiritualidade dos apóstolos neotestamentária, e aí focamos o reino de Deus na igreja. Não é? Focamos o reino de Deus na igreja. Mas no sentido de Jesus, o reino de Deus não é necessariamente ir à igreja. Eu até diria que tem pessoas que vão à igreja e a espiritualidade não estão muito alinhadas com a espiritualidade de Jesus, não. Então eu acho que é preciso... É importante a igreja. Eu sou pastor de uma igreja, imagina se eu vou falar mal da igreja. Jamais, a igreja é fundamental, é importante. Eu construí toda a minha caminhada, né, aos pés de Jesus e acompanhando a comunidade, servindo a comunidade desde muito cedo. Eu me converti aos 14 anos e igreja pequena do interior, com 16 anos. Eu era secretário de ata da igreja, presidente de mocidade. Eu cantava, inclusive, sabe? Eu, inclusive, tentava cantar. Naquela época não tinha, né? No fundo não tinha. Verdade. Não tinha tantos músicos. Então a gente improvisava ali. Inclusive, quando eu lhe vi a primeira vez, eu falei que eu vi com o seu design aí, o seu estilo. Eu falei, rapaz, esse pastor é cantor. E deve ser cantor de worship. Eu sou bonitão, mas não sou cantor. Então faz parte do seu ministério também. Se bem que, olha, o que eu tenho visto o pessoal cantar aí, eu estou pensando seriamente em resgatar meu ministério de louvor. Eu acho que eu cantaria e tocaria em qualquer igreja hoje, sem dúvida alguma. E faria melhor do que muitos aí, então. Ah, eu não sei. Aí esse melhor fica por sua conta. Bom, pelo menos eu prometo, assim, que se eu voltar a cantar e a tocar... que é o que eu faço lá em Planaltina quando eu canto e toco, né? Eu prometo que pela minha espiritualidade carismática, assim, renovada, eu faço a igreja chorar. Nem que seja de raiva, eu faço todo mundo chorar. Você já tá rindo aí, né? Eu já tô... Vamos lá. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa questão de vocação. É o Debatistas... Mas o nosso objetivo, nem sempre nós temos duas pessoas aqui debatendo algum assunto. O ideal é apresentar o assunto e você também fazer parte desse bate-papo, colocando aí a sua opinião nos comentários. Então, deixa aí. O ir para a igreja todos os domingos não significa necessariamente buscar a Deus, né? Aí onde é que entra a próxima questão? Porque tem aquelas pessoas que falam assim, o senhor que é pastor, deve ter ouvido muito isso. Eu, com pouco tempo de ministério que eu tenho, já ouvi. O senhor já ouviu, já deve ter um caderno colecionado. Que é o quê? Não, pastor, eu sei, eu tô demandando muito na minha vida profissional, mas eu tenho que tirar um tempinho para Deus. Como é que o senhor enxerga esse tipo de assunto? Porque deve ter muita gente que está nos ouvindo que tem essa ideia. Não, eu sei que estou trabalhando muito, mas eu tenho que tirar um tempinho para Deus. Como se ele conseguisse tirar um tempinho ali por semana para ir na igreja com a família, fosse eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Porque ele ainda ajuda, né? Porque na Bíblia diz que tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Qual a resposta que o senhor teria para essa dilema? Então, o problema é o seguinte, você é um bom cristão no seu trabalho? Né? Eu tenho uma história, eu realmente não sei dizer a fonte agora, de que uma vez um sapateiro teria perguntado para Lutero, essa história é famosa, eu não tenho a fonte, não sei nem se ela é verdadeira, mas é muito contada, né? Que as pessoas dizem que um sapateiro perguntou para Lutero como é que ele fazia, né, para servir ao Senhor melhor. Lutero teria respondido para ele assim, fazendo sapatos de boa qualidade
e vendendo por preço justo. Ou seja, se a pessoa é um profissional, não importa assim o trabalho, né? Se ele exerce aquele trabalho e nesse trabalho ele empreende a ética do reino, os valores do reino, se ele compreendeu toda a questão do sermão da montanha e ele vive isso no dia a dia, então ele está servindo a Deus no dia a dia. É óbvio que nós, por essa questão eclesiástica, nós compreendemos que precisamos tirar agora sim um tempo para a igreja, um tempo para servir a comunidade, né? Então isso é importante, isso é fundamental. Imagine se agora as pessoas dissessem assim, não, a gente não precisa mais de igreja. Então a igreja cumpre um papel fundamental da edificação, do crescimento, da oportunidade da pessoa exercer um ministério, mas servir a Deus é muito mais amplo do que isso. Com certeza. Né? Servir a Deus é muito mais amplo. O que eu não posso é criar uma dicotomia assim, eu sou crente na igreja e não necessariamente fora da igreja. Como se o reino de Deus fosse aquele momento de 2 horas no culto de domingo. Ponto. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estar na igreja todo domingo naquelas 2 horas de culto público ali. Exatamente. É isso que não pode ocorrer. Exatamente. Né? Isso não dá para fazer essa dicotomia. Então, na igreja, eu sou um crente fervoroso. Saí da igreja, na minha empresa, eu posso fazer falcatrua, posso fraudar as pessoas que são meus clientes, eu posso fraudar o governo, enfim, eu possa fazer tudo errado, né? Mas lá na igreja não, lá na igreja eu me revisto de um linguajar santo, enquanto no dia a dia meu linguajar é profano. Aí realmente não há possibilidade. E eu estou utilizando exemplos aqui daquela pessoa que vai no domingo, gasta 2 horas, mas tem aquele também, né, que está no ensaio do louvor, que está na IBD, está no culto de oração no meio de semana, faz parte das programações online da igreja, está no domingo, e às vezes ele pode até acreditar, não, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque eu participo de todas as programações da igreja. E isso necessariamente também não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, isso já é da sociedade moderna, né? Essa questão do ativismo, assim, do envolvimento, né? Muito ativistas, igrejas têm programações demais, e algumas pessoas se sobrecarregam mesmo. Às vezes eles têm muitos talentos e são requisitados em muitas áreas, né? Mas é preciso tomar cuidado, porque a igreja também, vamos dizer assim, esse ativismo na comunidade pode também gerar estresse, cansaço, enfim, esgotamento, né? Lá na igreja que eu pastoreio, assim, por um determinado momento, nós tínhamos uma agenda muito estressante. Era uma agenda, assim, super carregada, cheia de compromissos, todo mundo envolvido demais. E chegou um momento que eu comecei a perceber que o pessoal está cansado daquilo. E nós conversamos e realmente resolvemos dar uma pausa. Pisar no freio. Falei, não dá. Não dá para ser igreja assim, programação todo sábado, programação a semana, vários dias da semana, todo mundo fazendo coisa demais. Olha, não dá para ser assim. Aí às vezes dava um dia de aniversário, por exemplo, de casamento, no sábado. Não, eu não posso sair com a minha esposa porque tem uma programação da igreja. Quer dizer, isso não é possível. Alguém chega, pastor, olha, meu casamento, vou sair com a minha esposa. Não pode, tem programação da igreja. Então nós começamos a andar com as coisas mais compreensíveis e pisando um pouco mais no freio. E vou ser muito sincero com você, na nossa experiência, nós tivemos um crescimento muito grande acho que essa pandemia da igreja. Acho que essa pandemia ajudou muitas igrejas forçadamente a pensarem nisso, né? Exatamente. Eu particularmente, lá em casa, eu comecei a desfrutar de um tempo, na época eu estava morando em Macapá, né? Sim. Mas eu pude desfrutar de um tempo com a minha família que, naquele ativismo que a gente estava, não estávamos conseguindo, né? E a pandemia ainda está rolando, né? Então algumas igrejas realmente meio que estão mesclando as suas programações, algumas estão voltando aos poucos, e dá para perceber que algumas coisas realmente têm sido até saudável para a igreja, essa pisada no freio e, né, ir trabalhando. Sim, e cuidar da sua família. Cuidar da sua filhinha, você que tem uma filhinha, cuidar da sua esposa. Isso não tem a ver também com o reino de Deus? Sim. Então, assim, quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em que circunstâncias ele disse aquilo? Ele disse aqui na questão da ansiedade. Da ansiedade. Né? Não se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, né? Com o que vai vestir. Ele dá até o exemplo lá de Salomão, né? Sem dúvida. Das plantas. E isso vai ser um desafio cada vez maior, deixa eu te dizer. A gente já está pensando nisso, né?
especialmente entre os batistas, eu acho que a gente tem que pensar isso muito seriamente. Por exemplo, a questão dos novos vocacionados. Né? Nós não estamos abrindo igrejas assim a uma velocidade tão grande que teremos igreja para todas as pessoas. Sim. E quando nós abrimos, as igrejas começam muito pequenas e elas demoram bastante tempo hoje a tomar uma certa dimensão, vamos dizer assim, para exigir a presença de um pastor de tempo integral. Hoje demora muito tempo. Por quê? Porque hoje nós temos uma pluralização, apesar que a gente reconhece o crescimento da comunidade evangélica do Brasil, mas assim, cresceu tanto e pluralizou tanto que hoje você começa um trabalho do zero, é um trabalho que vai demorar muito a dar frutos para demandar um pastor de tempo integral. Então nós vamos começar a ver cada vez mais na nova geração pastores que são bivocacionados. Pastor que tem um momento pastoral eclesiástico propriamente dito e que tenha uma profissão. E que tenha uma profissão. Então nós vamos demandar isso cada vez mais. Essa ideia do pastor de tempo integral, meu caso e caso de outros pastores, isso vai começar a diminuir significativamente. É verdade. Inclusive, o pastor Estes, eu até falei para ele, rapaz, eu tenho que lançar um livro, né? Foi o trabalho dele não sei se foi de conclusão de curso, ele tem um trabalho, uma pesquisa que ele fez aí, eu falei, vamos transformar esse negócio em livro que fala exatamente sobre a bivocacionalidade. Então, pronto. E aí, então, já aproveitando esse tema, tem essa pergunta. Existe a vocação profissional e a vocação ministerial? Como é que a gente poderia fazer essa distinção? O senhor comentou ali no início que hoje há essa, mas vamos tentar destrinchar um pouquinho mais. De repente a pessoa entrou aí, viu o tema, falou, não, eu quero entrar para mim tentar entender, para eu tentar entender a minha vocação. Né? Esse negócio de pra mim, né? O pastor Edson fala assim, vai ficar desse jeito mesmo? Aí tem que, reconjuga a frase. O mim não conjuga verbo. Então, mas é muito mais bonito, né? Não é? Por que todo mundo fala pra mim? Porque é muito mais bonito. Entendi. Então vamos lá. De repente alguém entrou... de mineiro e índio. É lindo isso. De repente alguém entrou e falou assim, deixa eu entender esse significado de vocação. Então, vocação profissional e vocação ministerial. A pessoa fala assim, rapaz, eu sou vocacionado, eu quero servir a Deus no reino, mas eu não fui chamado para ser pastor, não tem esse negócio. Como é que eu posso servir a Deus no meu trabalho, como o senhor falou aí, colocou, né? Você tem servido, buscado o reino de Deus em primeiro lugar no seu trabalho. Então, como é que a pessoa pode fazer isso? Distinguir vocação profissional e espiritual. Como é que seria isso? Então, voltando à questão da palavra vocação. Em algum momento da tradição ocidental, vamos dizer assim, e cristã, a palavra vocação teve um sentido quase exclusivamente religioso. Sim. Não é? Porque a palavra vocação tinha um sentido de uma abnegação, de um negar a sua vida em favor de um serviço. E esse negar a sua vida em favor do serviço significava em que você deixaria a sua casa, você iria para algum lugar que realmente necessitasse. Sim. Então, um exemplo assim, com todo respeito a todos os médicos, eu sei que vai ter médico batista aí que vai reclamar. Mas, por exemplo, um jovem médico que termina a medicina e diz assim, eu tenho vocação para medicina, e vem para o centro de Brasília ganhar dinheiro, e ganha, não é? A gente fica na dúvida. Por quê? Porque no mundo moderno, né, o mundo do capital, é isso mesmo, a gente quer enriquecer. Agora, um médico que deixa, por exemplo, uma universidade de medicina e vai ser médico em Macapá, lá no interior do Pará. Você sabe que eu estava conversando isso com meu irmão? Sim. Essa semana. Eu fui ver meu irmão. E meu irmão é um veterinário do Ministério da Agricultura. E ele mora no interior de São Paulo, numa cidade muito boa. É veterinário lá. E ele tem uma vida muito tranquila, é um cara bem legal, assim. E a minha mãe perguntou para ele, se você trabalha numa empresa federal, por que você não muda aqui para Brasília? Para ficar mais perto da gente, minha mãe mora aqui pertinho, 150 quilômetros. Por que você não muda para Brasília? Eu falei, não, aí eu não tenho interesse e tal, lá eu estou bem, estou estabilizado, conheço a equipe que eu trabalho, sei que a equipe trabalha certinho.
que é todo mundo trabalha com honestidade. Eu não vou sair de um lugar desse para arriscar vir para Brasília ou para qualquer outro lugar. E eu brinquei com ele. Cara, você não vai então pro Pará? Porque eu estive no Pará no final do ano passado, em Marabá, e eu fiquei assim, sinceramente encantado pelo Pará, assim, pela região ali. Pará é terra linda. Não é à toa que eu nasci lá, né? Você nasceu lá? Sou paraense. Então eu vou mudar de assunto. Não, mas sério, eu gostei muito. Assim, e conversando com os pastores de lá, a gente via realmente assim, uma necessidade ali do ministério, enfim. Sim. E eu fiquei muito apaixonado por ele. E compreendo todas as dificuldades que existem para o exercício do ministério pastoral naquele lugar. Sim. Eu brinquei com meu irmão, você não vai para o Pará, cara, vai para o Amazonas e tal. Eu falei, meu Deus me livre, para essas reuniões, esses lugares é que eu não quero ir mesmo, vou arriscar, não vou. Rebanho, desmatamento, criação de rebanho, eu sou fiscal do Ministério da Agricultura, não vou mesmo, isso que dá problema. Opa, sim. E eu brinquei para ele, eu falei assim, olha a diferença do ministério pastoral. Eu estou em Planaltina, 22 anos, amo a igreja que eu pastoreio, foi a igreja que me deu a primeira oportunidade como pastor titular da igreja. Na verdade, eu só pastoreei essa igreja, né? Em Minas eu fui pastor auxiliar 3 meses. E eu disse assim para ele, olha a diferença. Para um pastor, deveria ser isso, né? Para um pastor sair de Brasília e ir para o Pará é uma honra. Você também não pode, é uma honra. Se fosse para eu sair de Brasília hoje, eu queria ir assim, eu queria ir para o Pará. Se fosse para eu sair do Brasil, eu não queria ir para a Europa, eu queria ir para Maputo, lá em Moçambique, eu sei lá, eu queria ir para um lugar desse. Por quê? Porque para um servo de Deus, a espiritualidade é servir quem precisa. É verdade. Né? Eu sei que na Europa tem muita gente que precisa, e sei que aqui em Brasília, em São Paulo, enfim, todo lugar tem. Né? Mas eu estava ponderando essa questão profissional, quer dizer, se você chamar um fiscal do IBAMA, por exemplo, assim, você quer ir para a fronteira do Acre com a Bolívia ou você quer ir para Brasília? Ele quer vir para Brasília, você é fiscal de fronteira? Eu acho que aí pastor tem uma vocação de negar-se. E eu acho que nesse ponto. Eu acredito que é aí que entra realmente essa questão do buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nesse sentido. Quando ele está falando, muitas vezes quando a pessoa... Jesus vem ali no Sermão do Monte, ele fala primeiro do perigo das riquezas, né? Sim. Mas de repente a pessoa fala assim, não estou querendo enriquecer não, estou preocupada com o pão de cada dia. Ele fala, exatamente essa preocupação que você não precisa ter. Não precisa ter. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E eu acho que aí onde entra até o que eu tenho trabalhado com alguns jovens, a pessoa tem muito conhecimento, ele tem capacidade. Se você colocar lá no Enem, a nota dele passa em medicina em qualquer lugar do Brasil, mas o cara fala assim, eu não quero ser médico. E aí? Minha vocação eu quero estar na sala de aula, eu quero me dedicar ao ensino de jovens e adultos. O meu negócio é andragogia. O que queima no meu coração é ensinar um adulto a ler, alguém que não teve oportunidade e tudo. É uma sumidade. Você acha que a sociedade, as pessoas falam assim, meu filho, pelo amor de Deus, isso não dá dinheiro não, vá fazer medicina, você passa medicina em qualquer lugar, né? Então, às vezes, essa questão, a vocação dele não de repente ele não quer isso, mas ele vai ser obrigado a fazer por ser mais rentável muitas vezes. Sim. Então, eu acredito que essa questão da vocação profissional, vocação espiritual, entra nessa questão, como o senhor falou, dessa abnegação, que muitas vezes é mais fácil a gente encontrar no meio espiritual, né? O ministério da igreja, entre os pastores, que é natural. Não, se eu sou chamado, eu deixo uma igreja que me paga bem, que me reconhece, trabalha e tem condições de me dar uma vida confortável, para ir para uma igreja em que não tem condições de me dar todo esse conforto que essa igreja me dá, porque eu sinto que Deus está me chamando para servir aquelas pessoas, né? Então, mas isso deveria acontecer na vida do cristão em qualquer profissão. Sim. Né? A ideia era essa. Mas a verdade é que hoje, né, e não é de hoje, vamos dizer assim, que um dos conceitos da felicidade é o material, né? É o consumo, é o capital, é o dinheiro, vamos dizer assim, né? Então hoje a nossa sociedade, mais do que nunca, ela marca a felicidade pelos recursos financeiros que a pessoa tem. Né? Então se ela tem muitos recursos financeiros, então ela é uma pessoa feliz. Não é esse o conceito de felicidade do Evangelho, não é esse o conceito de felicidade de Jesus. Mas esse é o conceito de felicidade do mundo moderno. E, de certa forma, a igreja compreendeu isso. Pelo menos um ramo da igreja. Porque a teologia da prosperidade nasce aonde? Exatamente. Né? Entendeu? É desse anseio da felicidade a partir do capital.
fundamental. Então, essa teologia da prosperidade, ela é uma teologia que casa bem com a sociedade atual. E aí distorce alguns versículos. Sim, sem dúvida. Jesus disse que ele veio para nos dar uma vida abundante. Qual é essa vida abundante? É essa vida de riqueza. De riqueza. Não é? Eu posso tudo naquele que me fortalece. O tudo ali, desprezando todo o contexto, é tudo assim. Eu posso ter tudo. A interpretação à luz da modernidade, né? Sim. Não o que o texto realmente está dizendo. Mas é porque o Evangelho e o Novo Testamento, de um modo geral, ele tem uma perspectiva de uma coisa sem sentido, né? Sim, de um sim. nonsense ali, né? Você imaginar Paulo dizer da cadeia, preso em Roma, Sim. escrever aquela carta aos Filipenses, com todo aquele afeto, com todo aquele amor, Chamada Carta da Alegria. a carta dali ensinando a igreja a ser feliz, dizendo assim, olha, o verso 12 do capítulo 4 para mim é fundamental. Sim. Ele dizia assim, eu sei o segredo, Eita. eu aprendi um mistério É forte. do reino de Deus. Qual é? Eu sei viver na abundância e na escassez. E em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, porque Cristo me fortalece para isso. Então a vocação tem a sua origem nessa ideia Do serviço? Não. da religião. Da religião. Sim. Do serviço da abnegação religiosa. E lógico, né, no mundo moderno, os conceitos vão se ampliando, né, e aí surge a ideia da vocação profissional, da vocação pessoal, pessoas que têm vocação, né? Sim, sim. Eu conheci uma pessoa que ele foi funcionário público, muito, assim, a vida toda, aposentou como servidor público. E assim, era uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, uma pessoa mediana. Tinha a vida dele ali, normal, tranquilo. Nem rico nem pobre. Não, tinha o salário fixo dele do Estado. Vivia bem. Vivia bem, Sim. muito bem. Mas quando ele aposentou, ele resolveu fazer outra coisa. Ele falou, pô, eu não vou ficar parado, né? Aposentei, eu preciso trabalhar. E ele começou a fazer artesanato. Começou a fazer algumas coisas de artesanato. Falei, cara, isso está distraindo, né? Artesanato é uma coisa que a gente não valoriza, então o cara está ocupando o tempo dele. Cara, esse cara já expôs no mundo inteiro. Ele já visitou todos os continentes, expondo a obra dele. E ele diz que foi muito mais feliz como artesão do que tivera sido toda a sua vida como servidor público. Então ele teve uma vida... Ele disse isso para mim. Uma vida medíocre. Ele falou, eu fui medíocre a vida inteira. Eu fui um servidor, ele cumpria a minha função, terminava meu horário e ia embora. Quando eu aposentei, eu falei, cara, sabe que eu tenho que arranjar alguma coisa. E resolveu ser artesão, pintar, fazer uma coisinha ali. É exatamente que Ele vira um artista. Exatamente a ideia que você Então falou. ainda tem esperança para mim. De acreditar que a felicidade está na quantidade de bens que eu possuo. Né? Porque muitas vezes a gente vê, aqui em Brasília também tem muito isso, em Macapá eu via muito isso também, essa questão do funcionalismo público, né? Sim. Não, eu vou fazer um concurso, aí o cara vai trabalhar muitas vezes em serviço burocrático que não dá felicidade, muitas vezes, mas assim, eu preciso... É a segurança, eu preciso né? estar seguro financeiramente, né? Mas às vezes é essa ideia, é uma luta que a gente tem. Eu vou dizer que se eu tivesse a oportunidade de fazer um concurso público e estar seguro também, quantos de nós não... Mas eu não julgo ninguém, não. Mas essa ideia, como você falou, né, rapaz? Depois que se aposentou, ele encontrou a felicidade porque o trabalho trazia, né? Uma felicidade no trabalho. No trabalho, né? sim. Uma felicidade no trabalho. Porque ele devia ser uma pessoa feliz antes. Não, sim. Mas assim, ele descobriu realmente a vocação dele. Né? Por exemplo, a vocação dele não era mexer muitas vezes com papelada, com burocracia. Tem gente que gosta de fazer isso. Não, o negócio dele é ver um papelzinho bem arrumadinho, bem bonitinho, todo documento, tudo certinho. Sim. Mas tem pessoas que só fazem isso porque tem capacidade para tal, mas não é o que o coração dela realmente almeja. Né? Eu sei que a minha personalidade não daria para serviço burocrático. Eu sei. As minhas coisas são todas mais livres. Muito esparramado. Não, se você chegar na minha biblioteca é uma confusão. Eu já vi lá, mas é chique. Tem uns livros tops lá. Mas é uma confusão. Tem livro espalhado para todo lado. Minha esposa falou, pelo amor de Deus, arruma isso. Eu falei assim, mulher, mas se eu arrumar, eu perco. Mas isso é coisa de artista, parece que artista tem essa. Eu botei um livro ali, é para aquele livro ficar ali, porque em algum momento eu vou pegar ele ali. Às vezes ele passa um ano ali, mas ele tá ali para eu pegar no momento certo. Eu sei que ele tem que estar ali, não pode estar escondido. Uma vez eu ouvi alguém dizendo uma frase assim, mais ou menos assim. É igual aquilo que você falou sobre Lutero. Não sei se foi verdade, mas
Mas é bonito. É a frase do Chicó. Funciona como ilustração, pelo menos. Como é que foi? Só sei que foi assim. assim. É isso aí. Então, a frase que eu ouvi dizia assim: ache algo que você gosta de fazer e você não vai precisar trabalhar um dia na sua vida. Mas aquela ideia de que o trabalho é penoso e tal, né? Mas é basicamente isso. Isso então, é outra coisa. A gente teria que fazer uma teologia do trabalho para mostrar que não é isso. Mas é aquela ideia, é a ideia do senso comum, né? Que o trabalho, a segunda-feira, poxa, o final de semana foi tão rápido, já tem que começar a trabalhar. Então a ideia seria, se você achar algo que você goste para desenvolver e ser remunerado com aquilo, você não vai precisar trabalhar nem um dia na sua vida, porque tudo vai ser muito prazeroso. Então a ideia seria essa, né? Partindo dessa concepção pejorativa de trabalho. Mas eu posso até dizer que aquilo que eu estou fazendo hoje é maravilhoso. Você não tem ideia de como é unir a minha vocação espiritual com algo que eu gosto de fazer, que poderia fazer em qualquer lugar, que é exatamente isso. Trabalhar com filmagem, com vídeos. O meu hobby no final de semana é trabalhar os meus vídeos lá nas minhas redes sociais, né? Pastor Leônidas, quando chegou, falou: não, dou conta de lhe acompanhar, não, os seus vídeos, não. Dou conta, não é vídeo demais. Não, meu final de semana eu trabalho para questões pessoais. O meio de semana eu estou trabalhando com isso para a convenção e eu amo fazer. Então, a minha esposa falou assim: onde é que termina o trabalho e começa o lazer? Eu falei: não sei. Pois é, mas a vocação pastoral não é um pouco isso? Sim. A vocação pastoral, sim. A vocação porque pastoral você ama fazer aquilo, isso. né? A gente ama fazer. Sim. A gente ama fazer. Eu acho que eu tinha vocação para ser artista, sim, sabe? Eu acho que eu poderia ter tido uma vocação para artista, assim. Mas, enfim, não deu. Como compositor, por exemplo, eu pensei em ser compositor. Sim. Mas aí você vai ouvir as músicas de um modo geral, assim, né? Não as cristãs, as seculares. Sim. Poxa, o cara fala assim: sem sofrimento, você não consegue fazer uma música. Se você fizer um samba, seu samba não vai ser de nada, porque não tem sofrimento. De amor, né? Eu não sofri de amor. Sim. Né? Eu nunca tive. Aí vem um outro, canta uma música linda para ex-namorada. Eu nunca tive uma ex-namorada. Então eu não sofri de amor, não tive ex-namorada. A culpa é da minha esposa que aceitou casar comigo lá. Fazer música gospel, o crente sofre, não sabe não. Tem alguns aí, né? Os mais belos hinos e poesias. Eu não sirvo para compor música gospel não, mas o que tem aí tá merecendo dos compositores. Não, mas é interessante que o senhor fala aí, isso, porque realmente, como dizem, né, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tem música que vem aí, qual foi aquela música? Sou feliz com Jesus, foi depois de uma tragédia, né? Ele perdeu a esposa, não foi no naufrágio lá, e o filho, se não me engano, foi isso. E aí surge uma bela canção. Tem muitos hinos aí dos nossos hinários que realmente vieram a partir de sofrimento. Mas você vê assim. E faz mais sentido do que sofrer de amor só, né? Sim. Mas essa questão da musicalidade mais contemporânea, né? Sim. Você percebe que as letras dos hinos do cantor cristão já não atinge, né? Já tem uma linguagem que atinge essa geração. Essa geração de jovens. Sim. Verdade. Que procuram outro estilo e tal, enfim. Sim. Então, assim, eu acho que cada geração também tem seu estilo de música, né? Então, assim, a gente brinca que essa atual é meio ruim, mas eles gostam, né? Você percebe que tem uma... Não, e tem muitas músicas... E música é com você. Você que é da doutrina da música. Mas tem muitas músicas boas que surgem realmente também a partir de alguma vivência. Sim, a gente fala muito que as músicas hoje se tornaram antropológicas, não é por fruto, é fruto também da nossa... Sim, da contemporaneidade. Da nossa contemporaneidade. Então, eu percebi isso nos meus vídeos. Eu estava fazendo vídeo começando assim, lá em Colossenses 2, os meus vídeos do sinal de GPS contrário. Em Colossenses 2, 23, diz assim, as pessoas não assistiam. É interessante. Aí eu comecei a fazer uns vídeos assim. Aí eu ia colocar o versículo lá no meio. Outro dia, minha filha Isabela me chamou e rapaz, estourava. Por quê? As pessoas, eu quero ver o final dessa história aí. O que foi que a filha dele falou pra ele e tudo. Eu comecei a fazer alguns vídeos nesse sentido e eu ia fazer a aplicação lá no meio. Então isso me lembra Colossenses 2 e tal, e tal, e tal. Porque parece que as pessoas têm essa necessidade de se conectar de alguma forma com aquilo que a gente está vivendo e tal. E agora sim, a questão é você saber como utilizar isso, né? Sem tirar a centralidade da palavra, sem tirar a centralidade sem dúvida. centralidade da a forma que você vai contar, né? É a narrativa. Sim. Faz parte de atrair. Até os nossos sermões têm que ser assim, de certa forma. Pois é. Então. Ou não. Não tem? Na minha técnica de homilética, assim, você tem que fazer uma introdução bem bonitinha, uma introdução falando de alguma coisa da vivência para você atrair, né, a atenção dos espectadores, dos irmãos ali, para que eles realmente interajam, né, se sintam parte daquilo que você está vivenciando e falando para eles, né? Então, faz parte, né? Faz parte. Não, então, assim, de verdade, para mim, ser pregador é ser um artista. Sim.
Para mim, a homilética é uma arte, Sim. é uma técnica, sim, mas é uma arte. Sim, sim. Ser pregador é ser um artista. A gente vive um tempo hoje, assim, dessa questão da autenticidade, né? Você tem que demonstrar quem você é, você tem que falar quem você é. Então, você pega, por exemplo, esse programa do BBB, né? Quando pergunta assim, por que você não deve sair da casa? O que ele diz? Todos dizem a mesma coisa. Todos dizem assim, olha, vota em mim porque eu fui eu mesmo, eu me revelei como eu sou. Não estou encenando aqui. Não estou encenando aqui. Então, assim, as pessoas hoje têm essa valorização, né? Da autenticidade. De todo mundo ser como é. Mas não é verdade isso. Sim. Não é verdade. E o pastor não é aquela pessoa que prega. Aquele pregador, ele é, de certa forma, um artista. Sim. Ele tem que treinar, por exemplo, tem pessoas que têm uma habilidade natural para falar, outros não. Então você prepara um esboço, você pensa num caso, numa história que você vai contar, mas se você contar aquela história de qualquer jeito, aquilo não chama a atenção de ninguém, né? Você tem que saber o que você vai contar. Então isso é ser um pouco artista. O Ariano Suassuna tem uma frase, para mim é linda. Sim. Ele diz, é perfeita. Ele diz assim: tudo que é bom de contar é ruim de viver. E tudo que é ruim de contar é bom de viver. Se o pregador chegar e começar, irmãos, olha, segunda-feira foi bom, terça-feira foi bom, quarta-feira foi bom, e ninguém aguenta o sermão dele até na quinta. É verdade. Não é? Então, em algum momento, a gente tem que contar né, alguma experiência de sofrimento e de como Deus interviu naquilo. Eu já ouvi alguém dizer, as pessoas se conectam mais com a sua dor do que com a sua alegria. Que se você fala da alegria, você está se exibindo. Às vezes, se você fala da dor, as pessoas falam, rapaz, a pessoa sofreu, viu? Mas é muito mais difícil você... Não, é muito mais difícil viver, né? É mais fácil contar. Não, assim, você se compadecer de quem está sofrendo é muito mais fácil. É verdade. Né? Sim. Mas a verdadeira amizade é da alegria. Sim. O se alegrar com os que se alegram. Com aqueles que se alegram. Essa é verdade. Porque, em geral, as pessoas... É justamente isso. Quando alguém prospera, quando alguém tem um programa legal, as pessoas falam, que esse cara tá metido. Foi para Brasília agora... só quer saber. Só quer saber de ser famoso, né? Então, assim, alegrar com aquelas pessoas que estão bem é muito mais difícil. De um modo geral, eu acho que é muito mais difícil. Então vamos lá, você está gostando do nosso bate-papo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E para finalizar, qual o seu recado, pastor Leônidas, para pessoas que querem viver intensamente para Deus, mas entende que a sua rotina diária, né, trabalho, estudos, família, acaba sendo um empecilho? Acho que a gente já falou, mas de maneira um pouco bem mais direta. A pessoa, eu quero servir a Deus, mas meu trabalho não deixa. E às vezes pode até ser um trabalho, como a gente falou aqui, né? Não é o que o cara gosta de fazer, a pessoa gosta de fazer, né? Mas às vezes até é. Mas qual é o conselho que o senhor tem para essa situação? Eu quero viver intensamente para Deus, mas a minha rotina diária de trabalho, de estudo tem sido um empecilho para mim. Como a pessoa pode vivenciar? Eu penso assim, que essas coisas não deveriam ser um empecilho. Você deveria servir a Deus com tranquilidade. E quando eu digo servir a Deus, eu não digo que você deve só falar, não é? Ficar falando o tempo todo, eu sou atendente de uma loja e agora eu tenho que evangelizar todo mundo que chega ali no balcão. Não é isso. Mas eu acho que você pode ser um bom servo de Deus, por exemplo, atendendo as pessoas bem, sendo educados com as pessoas. Sempre, né? Porque quando as pessoas do trabalho começam a reconhecer que nós somos servos de Deus, eles percebem essa diferença, eles nos procuram para orar, eles nos procuram para ouvir um conselho, um bom conselho. Então eu acho que nós precisamos ser cristãos em todas as dimensões da nossa vida. Você precisa ser um cristão no lar, você precisa ser um cristão no trabalho, você precisa ser um cristão com a sua esposa, porque assim, elogiar a esposa na frente das pessoas não é tão difícil, né? Difícil é você terminar esse podcast aqui e mandar uma mensagem no WhatsApp só para sua esposa, dizendo que a ama, não é, que está com saudade dela. Assim, ser você fora dos holofortes, né? Fora da visão das pessoas. Então você ser um servo de Deus em todos esses momentos. Então a sua família não pode ser um empecilho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a família não pode ser um empecilho. O trabalho não pode ser um empecilho, né? Eu já vi muitas pessoas falar assim, eu vou sair do trabalho para viver só da obra. Isso é muito complexo, isso é muito complicado.
Você pode ser um servo de Deus no seu trabalho, ser muito usado por Deus no seu trabalho. E, obviamente, se você vai descobrindo, né, tem uma epifania, você tem uma voz, ouve a voz de Deus, ou então começa a ter uma grande convicção de um chamado específico para alguma área eclesiástica, para um ministério missionário, para um ministério pastoral, para um ministério do louvor, né? E assim, exercer de tempo integral o louvor, então que você faça isso da melhor forma possível. Você se prepare para isso. Então, pastor, olha, eu me descobri um missionário, então vai para Jami, vai estudar, vai se preparar. Ah, pastor, eu me descobri um pastor, que eu tenho um chamado pastoral, tive uma epifania, uma visão de Deus. Então vai se preparar, vai para o STEB, vai para o seminário, né? Ah, pastor, eu tive uma visão que agora eu vou ser um músico de tempo, então vai estudar música, né? Não vai vir com esses improvisos de qualquer jeito, vai fazer bem feito, porque Deus merece, né? Muito o bem feito. Muito bom, então tá aí o recado. Eu tenho até uma experiência, rapidamente para a gente finalizar aqui, quando eu fui assumir o pastoreio em Medicilândia, lá no interior do Pará, meu primeiro ministério, tinha casado recentemente, a igreja não tinha tantas condições financeiras assim para nos manter. Apareceu uma oportunidade de trabalhar no Bradesco, como complemento de renda ali, né? A igreja passava a parte e eu poderia complementar. Tinha um amigo nosso que tinha ele falou, não, você faz lá uma entrevista, de repente você tem talento, você né? Encheu aquela minha bola, né? Você vai se dar bem lá na entrevista e tal. E todo mundo à minha volta, vai dar certo, vai ser bom, olha só, a gente vai poder... E meu coração fechou. Naquele momento específico, eu falei, se eu for, aí eu não poderia ir para as reuniões da ordem, lá no Pará é mais complexo, que tinha que sair. Tudo mais longe. Tinha que sair da minha cidade para outra, às vezes ficar 3 dias fora da cidade. Lá no nosso caso era 4 reuniões no ano. E aí ele me deixou claro também, essa pessoa que, se você for passar na entrevista tudo certo, aí você vai ter que, né, às vezes tem algumas reuniões, mas o horário é bom e tal. E aí no meu coração veio, eu não vou priorizar o pastoreio, a igreja está precisando de um pastor. Então, casos e casos, né? Sim. Para outros casos, realmente poderia ser de Deus. Deus vai querer fazer algo extraordinário através daquela pessoa, lá, até mesmo lá no banco e tal. Mas no meu caso, as pessoas que estavam em volta não vai ajudar porque visava muito essa questão financeira. A preocupação maior era a finança, que iria auxiliar ali. E meu coração fechou. No final das contas, eu não fiz a entrevista, não fui. Eu não fiz uma prova. Uma entrevista não, uma prova, na verdade, que tinha que fazer lá. Não fiz. E Deus abençoou, a igreja teve condições de nos manter, me senti bem. E uma das grandes preocupações minhas, que eu estava logo entrando no ministério, eu falei, se eu começo a trabalhar no banco, de repente o meu foco muda, meu foco que era para o reino, ali para fazer as coisas de Deus, de repente meu foco se torna muito... Você ia ter que se dedicar ao trabalho também. Né? Teria toda essa questão. E foi bom, e Deus, aquilo que realmente que eu estava sentindo no coração era Deus falando, não vai, fica por aqui, vou te sustentar, vai dar certo. Então, como foi, casos e casos, né? Mas já que muitas vezes a pessoa não tem esse mesmo chamado que eu especificamente, de repente Deus está falando para ela, você vai para o banco, aceita. A pessoa fala, não, eu quero ir para a igreja, eu quero fazer isso aqui. Não, mas Deus fala, não, vai lá que o teu negócio é lá. Assim, todo mundo que tem uma vocação pastoral, ministerial de um modo geral, vai passar por tentações desse nível. Né? Eu já era seminarista em 97, eu queria me casar, eu estava meio sem condições, meu sogro era sargento da PM, como dizer, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E teve o concurso da PM, e eu falei, cara, eu vou fazer o concurso da PM. E fiz o concurso da PM de Minas e passei em 3º lugar do estado. Eita. Passei muito bem. Eu ia trancar o seminário, fazer lá o treinamento, e depois voltar para o seminário. Essa era a proposta. E aí, quando foi no dia de fazer o exame de vistas, naquela época eu usava óculos, depois eu fiz uma cirurgia, mas naquela época eu usava óculos o tempo todo, né? E o oftalmologista disse assim, por favor, senta naquela cadeira. Eu sentei na cadeira e ele falou assim, tira o óculos. Eu tirei o óculos, lê essa letra aqui na parede. Eu falei, que parede? E foi assim que uma parede branca me livrou da Polícia Militar e manteve a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais gloriosa. E eu senti paz. Eu falei, cara, não era mesmo para eu ser policial militar, era para eu ser pastor. Que parede é demais. Salvou a polícia, cara. Não salvou a mim, não. Era a gloriosa Polícia do Estado de Minas Gerais, que continuou gloriosa graças à parede branca. Continua com esse adjetivo. Glória a Deus. Bom, estamos finalizando. Estamos já terminando aqui. Ao sairmos daqui, eu vou mandar um WhatsApp para minha esposa, o pastor Léo vai mandar para ele também, porque se elas estão assistindo esse programa conosco e elas descobrirem que não receberam essa mensagem ao final do programa, vai dar problema. Vai dar problema. Então, vamos mandar uma mensagem para as nossas esposas.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Mais uma vez eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, a sua opinião aí nos comentários e nos acompanhar lá no Instagram, certo? No Instagram nós temos o @debatistas, você pode acompanhar os cortes, a gente vai fazer alguns cortezinhos aqui desse bate-papo, vamos colocar lá, você pode acompanhar, pode compartilhar os vídeos, isso é muito abençoado, tá bom? Acompanhe os outros vídeos aqui e foi um prazer estar com você nesse momento. Pastor Leônidas, últimas palavras aí pro pessoal? Um beijo para todo mundo. Então é isso. Até o próximo programa. Deus abençoe.